Olá, sou Ariovaldo Gislotti e esse é o meu canal Compreendendo a Palavra de Deus. Esse canal tem o propósito de pregar a Palavra de Deus, ensinando como vivê-la melhor e preparar-nos, a nós e a nossa família, para o reino de Deus. Ajude-me a espalhar o Evangelho, se inscrevendo no canal e indicando aos seus familiares e amigos. Toda semana haverá uma nova postagem, com assuntos diversificados. Sermões, estudos bíblicos, entrevistas com diferentes profissionais, abordando diversos assuntos de interesse da família. Claro, sempre apoiado nas Sagradas Escrituras. Vamos ao assunto de hoje. Antes de começar o assunto de hoje, eu queria dar um esclarecimento aqui. Eu fiz a última postagem mais ou menos há um mês atrás. O que aconteceu depois disso eu não postei mais. Acontece que a minha esposa foi infectada com o vírus da Covid-19. Nesse tempo, ela ficou internada, teve que ter muitos cuidados médicos e eu não consegui ter clima para fazer novas postagens. Mas, graças a Deus, após muita oração, minha, da minha família, meus amigos, ela está melhor. E agora, como tudo voltou ao normal, estamos novamente a voltar a fazer o meu propósito de pregar a palavra de Deus através desse canal. O assunto que vamos falar hoje fala sobre a carta de Deus ao homem, isto é, as Sagradas Escrituras. Para começar, vamos fazer algumas perguntas que eu gostaria de responder conforme a gente vai falando do assunto. Já existia a Bíblia no começo do mundo? A Bíblia é de Deus ou dos homens? O que fazer para entender a Bíblia? Para que mais serve a Bíblia? Então, hoje não será um sermão, hoje será um estudo bíblico. Vamos então iniciando, hoje nós vamos ler diversas passagens bíblicas e vamos como primeira passagem em Gênesis capítulo 3, verso 9. Como nesse verso nós vamos ler como que Deus falava com o homem no começo do mundo. Gênesis capítulo 3, verso 9. Estou abrindo aqui. O que nos diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem, e ele perguntou: onde estás? Então nós vemos aí, por essa passagem, que no começo do mundo Deus falava pessoalmente com o homem, isso é, cara a cara. Então Deus vinha todos os dias ali até o local onde Adão vivia, no paraíso, no jardim do Éden, e conversava com o homem. Então havia uma conversação com ele, como se fosse de uma pessoa com outra. Mas o que aconteceu que interrompeu essa comunicação pessoal entre Deus e os homens? Então vamos abrir novamente as Escrituras. Agora vamos ler lá em Isaías, capítulo 59, verso 2. Vamos achar aqui. Isaías 59, verso 2. Deixa eu achar aqui. Isaías 59, verso 2. Estou chegando lá. Nos diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ao entrar então o pecado no mundo, a situação mudou. O homem não mais pôde falar com Deus como fazia antes, de forma pessoal. Isso devido ao pecado. Mas, embora isso aconteceu, será que Deus deixou o homem à mercê da sua própria sorte? Eu creio que não. Mas vamos confirmar novamente nas Sagradas Escrituras. Agora vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Nos diz assim:
Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus providenciou outro meio para se comunicar com o homem, e não deixá-lo à mercê da sua própria sorte, como dissemos. Mas alguém poderá argumentar: e os profetas também não eram homens pecadores? Como Deus se comunicava com eles? Vamos então, novamente à Bíblia, e deixar que ela nos responde mais a essa pergunta. Vamos agora em Números, capítulo 12, verso 6. Números 12, verso 6. Diz assim: Então disse: Ouve-me agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então nós vemos aí, o verso responde, através de sonhos e visões. Através de sonhos e visões. O primeiro profeta a escrever porções da Bíblia foi Moisés. Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamado de Pentateuco. E acredite-se também, a maioria dos teólogos afirmam que ele também escreveu o livro de Jó. Isso ele fez por ordem direta de Deus. Vamos ver se realmente Deus ordenou que ele fizesse isso. Vamos lá em Êxodo, capítulo 17, verso 14. Êxodo 17, verso 14. Nos fala assim: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória no livro, e repete-o a Josué. Então nós vemos que Deus instruiu Moisés para que escrevesse a visão ou sonhos num livro. Num livro. Ao que ele obedeceu. Vamos ver se realmente Moisés obedeceu. Está lá em Êxodo, capítulo 24, verso 4. Nos diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, e 12 colunas, sendo as 12 tribos de Israel. Então nós vemos aí que realmente ele obedeceu, né? Ele escreveu todas as palavras que o Senhor havia falado para ele num livro. Agora, por que será que Deus ordenou que se escrevesse num livro? Você já fez aquela brincadeira do telefone sem fio? Isso é, uma pessoa conta uma história a outra, que por sua vez repete a outra, e assim se faz com o maior número de pessoas. Quando a história chega na última pessoa, ela está completamente distorcida de quando começou com a primeira. Pois é, sabendo Deus das limitações humanas, se a sua palavra fosse contada de geração em geração, como que ela teria chegado a nós hoje? Por isso ele ordenou e inspirou a que homens escrevessem a sua mensagem. Dessa forma, ela seria preservada. Assim, dessa forma, verificamos que no início do mundo não existia Bíblia, porque Deus se comunicava pessoalmente com o homem, não sendo necessário a Bíblia. Se Deus falava pessoalmente com o homem, não era necessário escrever. Mas depois que, quando entrou o pecado e interrompeu essa comunicação, Deus deu as visões aos profetas e eles as escreveram para que as gerações posteriores preservassem a palavra de Deus, porque se não fosse assim, ela chegaria distorcida até nós. Uma nota aqui, sobre, simplesmente de curiosidade: Moisés, ele viveu 1500 anos antes de Jesus, sendo que estamos no ano de 2020, então já faz mais ou menos 3.500 anos que os primeiros livros da Bíblia foram escritos. Você sabe quais são os livros mais antigos? O mais antigo que se tem conhecimento é o livro de Epopeia de Gilgamesh. Um poema que foi escrito no século 20 a.C. O outro é Vedas, que é uma coletânea de hinos, cantos e mantras do século 15 a.C. E os primeiros 5 livros da Bíblia, como mencionei há pouco, escrito por Moisés, também data do século 15 a.C.
Porém, é uma grande diferença entre a Bíblia e esses livros. A Bíblia, podemos dizer que, embora foi escrito então há 3.500 anos atrás, ela ainda é atual, no sentido que seus ensinamentos são tão úteis hoje como foram escritos. Isso é, sem dizer que foram escritos numa cultura oriental há 3.500 anos. Então ela é útil para nós, foi escrita numa cultura totalmente diferente da nossa, uma cultura oriental, nós somos do Ocidente, e seus ensinos ainda nos ajudam a viver nos tempos atuais. Nós podemos dizer assim, os livros didáticos que eu estudei, né, no tempo que eu era estudante, não servem mais hoje para os estudantes atualmente, porque as coisas evoluíram, elas foram mudando, novos métodos de ensino foram sendo introduzidos, então eles não servem mais. Mas a Bíblia, ainda assim, embora tenha sido tanto tempo, elas são atuais para nós ainda hoje. Nenhum outro livro é capaz de ser tão atual quanto a Bíblia Sagrada. Agora vamos ver então a segunda pergunta que nós fizemos, né? É a Bíblia de Deus ou dos homens? Vamos ler em 2 São Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 São Pedro, capítulo 1, verso 21. Que nos diz aqui, 2 Pedro, está aqui. Nos diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. A Bíblia foi escrita por homens, é verdade, mas nenhum deles escreveu por iniciativa própria, mas o fizeram por inspiração divina. Ela levou cerca de 1.600 anos para ser escrita. Ela tem 66 livros e foram escritas por 40 autores diferentes, homens de culturas de formação didática, de classes sociais diferentes, homens tais como médicos, pastores, boiadeiro, pescador, coletor de impostos, reis, pessoas letradas e iletradas, mas nenhum deles contradiz o que o outro escreveu. Dessa forma, concluímos que o verdadeiro autor é Deus. O verdadeiro autor é Deus. Então nós respondemos a segunda pergunta também. A Bíblia é de Deus e não de homens. Vamos agora à terceira pergunta. Como entender a Bíblia? Aí vai algumas dicas para se entender a Bíblia. A primeira nós encontramos lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Vamos abrir aqui a Bíblia mais uma vez. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Nos diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aí fala muito bem, né? Aplica-te à leitura. Vamos ler também Isaías, no capítulo 34, verso 16. Isaías 34, verso 16. Que nos diz assim: buscai no livro do Senhor e lede. Então, o primeiro passo é óbvio, né? Nós temos que ler. O primeiro passo é ler. Nós não vamos entender algo que nós não lemos, tá? Mas muitas pessoas podem dizer assim, eu mesmo já ouvi pessoas dizer, mas eu leio a Bíblia e leio e não entendo. É verdade, eu concordo, mas vamos ver os seguintes passos que temos que dar para ler a Bíblia, para compreender a Bíblia. Está lá novamente em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 15. Vamos voltar aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 15. Nos diz assim: medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso seja manifesto.
Então, outro passo que nós temos que fazer é meditar. Meditar nas Sagradas Escrituras. Tá? Vou ler também em Josué, capítulo 1, verso 8, que reforça o que nós estamos falando aqui. Deixa eu achar aqui. Josué, capítulo 1, verso 8, que nos diz assim, olha: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí reforça, então, Josué reforça o que está escrito lá em Timóteo. Tá? Temos que fazer o quê? Meditar nela sempre, para que nós tenhamos cuidado de fazer tudo segundo nele o que está escrito, né? Uma leitura superficial não é suficiente. É necessário que nós passemos tempo com ela, ocupar-se com ela, meditar no que estamos lendo, ler, reler um capítulo ou versículo até entender. Tá? Então é necessário gastar tempo. Uma leitura rápida não vai fazer com que a gente compreenda a Bíblia. Outra coisa importante que temos que fazer para compreender a Bíblia é comparar uma parte com a outra. Nós lemos essa instrução que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. Nos diz assim: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Como já dissemos, a Bíblia ela não se contradiz. Pelo contrário, a Bíblia é a sua própria intérprete. Ela se completa. Um versículo traz luz a outro versículo. Mas existem algumas ferramentas que podem nos ajudar nesse ponto, tais como uma boa concordância bíblica, um dicionário bíblico. Então a gente pode recorrer a esses recursos para entender a Bíblia. Mas existe ainda um outro ponto ainda que eu considero o mais importante para entender a Bíblia. É o ponto alto para entender a Bíblia. É o segredo que de fato é necessário para compreendê-la. Isso está relatado lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 7, verso 17. Nos diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele quem? De Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Então, algo importante para nós compreendermos a Bíblia é decidirmos fazer a vontade de Deus. A obediência é necessária. Estamos dispostos a obedecer a Deus? Ele não dará entendimento, em hipótese alguma, se a pessoa não estiver disposta a obedecê-lo. Ele não dará esclarecimento algum para uma pessoa que vá à sua palavra simplesmente por uma curiosidade. Não podemos fazer uma leitura da Bíblia como se fosse ler um jornal ou uma revista. Temos que ir à Bíblia com oração, pedindo a Deus que nos dê entendimento de sua palavra, com o propósito de sermos fiéis a Ele. Quando Ele nos dá entendimento sobre um determinado assunto e passamos a obedecer, Ele lança mais luz sobre nós. Então esse é o grande segredo para entendermos a palavra de Deus. Temos que estar dispostos a obedecer ao que Ele nos ensina na sua palavra. E por último, queremos responder à última pergunta que fizemos. E para que serve a Bíblia? Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Nós temos alguns versículos também que nos falam para nós o que fazer, para que serve a Bíblia. Então deixa eu achar aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Nos diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado
para toda boa obra. Então, a Bíblia, ela é útil porque ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos educa. Nós vemos aí, então, várias coisas, né? Só por essa passagem, para que serve a Bíblia. Mas ainda tem mais. Outra coisa que ela serve para nós é que ela ilumina o nosso caminho. Como diz lá em Salmo 119, verso 105. Vamos achar aqui Salmo 119, verso 105. Nos diz assim, olha: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, ela ilumina a nossa vida. Deus deseja que a sua palavra seja luz para nós nesse século, ou nesse mundo de trevas, de pecado e de morte. Ela também, ela é útil para nós, porque ela nos ajuda a livrar-nos de pecar. Nós lemos também aqui, olha, no mesmo capítulo que lemos agora, em Salmo 119, só agora no verso 11, nos diz assim, olha: guarde no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então a Bíblia, ela nos livra do pecado. E vamos ler agora em Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos capítulo 15, verso 4. Ela diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Exatamente. A Bíblia nos dá esperança, ela nos enche de esperança, apesar que nós vivemos nesse mundo tenebroso de pecado e de maldade. Quem busca conforto nela sempre vai ter esperança. E por último, vamos ler agora em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Para que mais serve a Bíblia? Apocalipse capítulo 1, verso 3. Nos diz assim, ó: bem-aventurado, ou pode ser traduzido também felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Exatamente. A Bíblia, ela torna as pessoas felizes. Certa vez, uma moça conheceu um rapaz em um encontro social. Vamos chamar a moça de Maria e o rapaz de José. Maria, ela devia, por essa ocasião, devia ter por volta de uns 17, 18 anos. E José era uns 10 anos mais velho que ela. Em outras ocasiões, em outros encontros sociais, eles se tornaram a ver. E daí foi nascendo uma amizade, o que fez com que ele se visse com mais frequência. No dia do aniversário de Maria, José deu um presente para Maria. Estava bem bolhadinho, o que ela agradeceu e depois foi para casa. Chegando em casa, ela tirou a embalagem e viu que se tratava de um livro. E o assunto do livro era química. Ora, ela não tinha o maior interesse por esse assunto. Ela não gostava disso. Tá? Então o que ela fez? Ela pegou o livro, guardou um armário e nunca mais pegou nele. O tempo foi passando, um ano, ou talvez um pouco mais, devido aos encontros que eles foram, a amizade foi aumentando, e eles se apaixonaram, e começou um namoro sério, a ponto de se tornarem noivos, e marcarem um casamento. Certo dia, José perguntou para Maria o que ela achou da leitura do livro que ele dera de presente. Ela, toda sem graça, respondeu sinceramente que ainda não havia lido o livro, mas se comprometeu a ler o quanto antes. Ao chegar em casa, ela foi direto ao armário procurar o tal livro. Ele agora sabia que se tratava... Ela sabia agora do que se tratava o livro, mas como era presente do seu noivo, teve um pouco mais de interesse nele. Ao pegar o livro, agora com um pouco mais de atenção, notou algo que a surpreendeu muito. O autor do livro era José, o seu noivo. E ela, virar a página, viu ali uma linda dedicatória que ele fez para ela naquele livro. Nem precisa falar que o interesse dela cresceu ainda mais.
começou a ler o livro naquele mesmo momento, e uma semana depois ela havia lido o livro inteiro. O que mudou com aquele livro da primeira vez que ela ouviu e agora nesse momento? Acontece que o autor do livro agora era o seu noivo, a pessoa que ela amava, aquele que ela escolhera para viver o resto da sua vida. Isso tornou o livro chato e enfadonho numa leitura agradável e prazerosa. Assim é, meu caro ouvinte, se nós amamos verdadeiramente a Deus, vamos ler o seu livro com carinho, com interesse. Vamos dedicar tempo a ele, pois o amamos. A Bíblia é uma carta de amor que Deus enviou para nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Que tal nós adquirirmos o hábito de ler uma porção dessa carta de amor todos os dias da nossa vida? Que Deus o abençoe e faça com que você realmente tenha interesse em estudar a palavra de Deus. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Amém. Dado para vocês, antes de nós encerrarmos então esse vídeo, que na próxima semana vamos postar um novo vídeo. Dessa vez vamos fazer uma entrevista. Eu vou estar entrevistando o teólogo e pastor Diego do Carmo Ferreira. Nós vamos falar sobre o assunto de música e adoração. É um assunto interessante que eu creio que você vai gostar. Então eu convido a você que aguarde e quando for postado, assista esse vídeo também. Se você gostou desse vídeo, coloque um like, ative as notificações e você será avisado quando houver uma nova postagem. Deixe o seu comentário ou quando quiser maiores informações, deixe lá nos comentários também. Vou ter o maior prazer de responder a todos. Que Deus o abençoe e até a próxima.